Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Wagner, prazer estar aqui com vocês. Hoje nós vamos ter uma nova aula envolvendo problemas com função quadrática ou função de segundo grau, né? A primeira situação ela diz o seguinte, considera o losango cujas medidas estão indicadas a seguir em centímetros. Aí aqui você tem a diagonal maior, que tem a medida 2x mais 6, e a diagonal menor, 2x menos 1, né? Aqui, caso você não lembre, ele relembro aqui com você a fórmula para calcular a área de um losango, que é diagonal maior vezes a menor dividido por 2, beleza? O ideal é que você já tenha aprendido essa fórmula, né? Mas não custa nada relembrar. Então, sempre que você precisar calcular a área de um losango, basta você pegar a diagonal maior vezes a menor e dividir por 2, que você encontra a solução. Aí a primeira situação ela diz o seguinte, determine a função S de x igual a x ao quadrado mais bx mais c correspondente à área desse losango. Certo, pessoal? Então, o que você vai fazer? Pegar a fórmula matemática que determina a área do losango, ou seja, diagonal maior vezes a menor dividido por 2. E onde tiver cada uma dessas incógnitas, você substitui pelo valor numérico, né? No caso, a diagonal maior é 2x mais 6 e a menor 2x menos 1. Como nós vimos aqui na figura, né? 2x mais 6 e 2x menos 1. E agora é promover a multiplicação. Então aqui o que eu vou fazer? Cada um desses termos que estão aqui cada um desses elementos eu vou multiplicar por todos que estão aqui nesse segundo termo, ok? Então aqui eu tenho que multiplicar 2x vezes 2x, que vai dar 4x ao quadrado. O 2x vezes menos 1, que dá menos 2x. E o 6 eu também vou ter que multiplicar por cada um desses elementos. Então, 6 vezes 2 dá 12. Lembrar do jogo de sinais, mais com mais continua mais. E 6 vezes 1 vai dar 6, mais com menos dá menos. Então, por isso fica menos 6. O que é que eu faço agora? Vou reduzir os termos semelhantes, tá bom? Quando é que um termo é semelhante ao outro? Quando tem a mesma parte literal. Parte literal, pessoal, é a letra, né? Caso alguém tenha esquecido. Lembrar que quando você tem uma mesma letra, mas tem expoente diferente, elas não são semelhantes, não é isso? Então aqui, o 4x ao quadrado, ele não tem termo semelhante a ele. Observe que eu não tenho um outro 4x ao quadrado, né? Um outro x ao quadrado. Então eu conservo aqui esse 4x ao quadrado. Já aqui, o menos 2x e o 12x são semelhantes, porque eu tenho x e x, beleza? Então eu vou ter que reduzir para um só termo, né? Menos 2x mais 12x dá mais 10x. Lembrar que na adição, se eu tenho números com sinais diferentes, eu conservo o sinal do que tem valor absoluto maior e vou subtrair os algarismos, né? Beleza? Então, por isso daqui dá mais 10x. E o menos 6 não tem termo semelhante a ele, conservo aqui, menos 6. E agora é só promover a divisão, 4x ao quadrado dividido por 2 dá 2x. 10x dividido por 2 dá 5x. E menos 6 dividido por 2 dá menos 3. Portanto, a área, a função quadrática que representa a área do losango, desse losango, é 2x ao quadrado mais 5x menos 3, beleza? Então isso aí responde a letra A, que pedia para você escrever a fórmula em função aqui da medida x. Ok, pessoal? Então, nós temos aqui 2x ao quadrado mais 5x menos 3, que é a solução aí da questão. Vamos lá para uma próxima, letra B. Ela diz o seguinte, qual é a área do losango para x igual a 3 e para x igual a 8, não é isso? Então, se x for igual a 3 e x for igual a 8, qual vai ser a área desse losango aqui, beleza? Então, vamos lá. Se x for igual a 3, pessoal, aí o que é que eu vou fazer? Como eu determinei já a fórmula aqui na primeira situação, que é 2x ao quadrado mais 5x menos 3, basta fazer uso dessa fórmula e onde você tiver x, você vai substituir pelo valor numérico, que aqui no primeiro caso é 3. Então, escrevi aqui a fórmula e onde tinha x, eu substituí por 3, ok? Então, esse x aqui, substituí por 3 e esse x substituí por 3. Ficou aqui, olha, 3 operações, né? Potenciação, multiplicação e as adições. Tem um processo para você resolver. Primeiro você resolve as potenciações, depois as multiplicações, depois as adições.
Então, ó, resolvendo primeiro a potenciação. 3 elevado ao quadrado dá 9, certo? E agora eu vou promover as multiplicações. Ó. 2 vezes 9 dá 18. 5 vezes 3 dá 15. Né? Lembrar do jogo de sinais, ó, mais com mais, permanece mais. E conservo aqui o menos 3. E agora eu promovo a adição. Ó. 18 mais 15 dá 33. E 33 menos 3 dá 30. Então, a área daquele losango, se x for igual a 3, 30 centímetros quadrados. E se, ao invés do x for 3, o x for igual a 8, qual vai ser a área? Eu faço o mesmo processo. Ó. Pego aqui a fórmula, transcrevo para cá, e onde tiver x eu vou substituir por 8, tá bom? Então, ó, troquei esse x por 8, troquei esse x por 8. Resolvo a potenciação primeiro, depois as multiplicações e por último as adições. Então, ó, 8 elevado ao quadrado dá o que? 64, é 8 vezes 8, né? E agora resolvendo aqui as multiplicações, ó. 2 vezes 64, 128. 5 vezes 8 dá 40. E conservo aqui o menos 3. Agora é só promover as adições, ó. 128 mais 40 dá 168. 168 menos 3, 165. Ou seja, se o x for igual a 8, naquele losango a área dele vai ser 165 centímetros quadrados. Beleza? Uma próxima questão aqui, ó. Faz sentido calcular a área do losango para x igual a 0,4 e depois pede para você justificar. Ó, tem dois caminhos para você fazer isso. É você substituir esse 0,4 aqui nas diagonais e verificar se alguma delas dá negativo. Caso alguma delas dê negativo, não faz sentido, porque aí se eu multiplicar um número positivo por um negativo, eu vou obter um valor negativo. E não vai existir um lado de uma figura com valor negativo, beleza? Então, e nem área negativa. E um outro caminho, que é esse que nós vamos usar, é fazendo uso da fórmula ainda, beleza? Então aqui, ó. Eu quero saber se faz sentido eu calcular 0,4 para essa fórmula aqui, né? Que é a do losango, que está representando a área daquele losango. E eu faço o mesmo processo que eu vinha fazendo antes, ó. Onde tinha x, eu vou substituir por 0,4, beleza? Então nós temos aqui, ó. 0,4 ao quadrado dá 0,16. 0,4 vezes 0,4, 0,16. Faça a multiplicação agora. 2 vezes 0,16 vai dar 0,32. 5 vezes 0,4 vai dar 2. E conservo aqui o menos 3. E agora eu promovo aqui a adição. 0,32 mais 2 dá 2,32. E 2,32 menos 3, né? Tinha um valor positivo e agora o outro negativo. Lembrar que eu vou subtrair e conservar o que tem valor absoluto maior, que no caso é o menos 3, né? Então, 2,32 menos 3 dá menos 0,68. Portanto, aqui, ó, uma solução negativa, ou seja, está dizendo que a área desse losango é menos 0,68. E o que é que nós sabemos sobre área, pessoal? Que uma área ela nunca pode ter um valor negativo, nunca pode ser negativo, não é isso? Então, faz sentido calcular x vezes 0,4? X igual a 0,4? Não, né? Pois a área do losango corresponderia a um valor negativo, que foi o que nós encontramos aqui. Ok, pessoal? Então é isso aí. Vamos agora para uma próxima questão. A questão diz o seguinte, ó. A partir de 2003, o Campeonato Brasileiro de Futebol da Série A passou a ser disputado no sistema de pontos corridos, no qual vence a equipe que somar o maior número de pontos ao final do campeonato. Nesse sistema, todas as equipes se enfrentam e cada uma joga 2 vezes contra o mesmo adversário, né, em turno e retorno. A seguir, é apresentado o número de partidas disputadas nesse sistema em relação ao número de equipes participantes, né? Então, você tem que ficar atento a essa questão de jogar 2 vezes em turno e retorno, né, isso, com o mesmo adversário. E agora observar essa tabelinha que nos dá um norte de como que nós vamos responder os questionamentos que seguem, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, ó, tem o número de equipes
E aqui tem o número de partidas disputadas, ó. Se são duas equipes, serão apenas 2 jogos, ida e volta, não é isso? Se são 3 equipes, aí o número de partidas já será 6. Se são 4 equipes, o número de partidas é 12. 5 equipes, o número de partidas é 20. E se são 10 equipes, o número de partidas 90. Professor, e como é que nós estamos obtendo esse número de partidas? Está acontecendo o seguinte, ó, estou pegando aqui o número de partidas multiplicado pelo número de partidas menos 1. Observem que sempre está acontecendo isso, ó. Perdão, o número de equipes, ó. O número de equipes multiplicado pelo número de equipes menos 1, ó. Número de equipes multiplicado pelo número de equipes menos 1. Então, esse vai ser o caminho que nós vamos usar para responder aos questionamentos que seguem, ó. Número de equipes multiplicado pelo número de equipes menos 1. Né? Aí, olha, nós temos aqui, ó. Primeira questão. Que função relaciona o número de partidas, o número P de partidas em função do número N de equipes, né? Então, aqui, olha, você vai se aproveitar desse critério aqui, ó. Número de equipes multiplicado pelo número de equipes menos 1. Então, nós temos aqui, ó, letra A. Número de partidas em função do número de equipes vai ser igual a quem? Ao número de equipes multiplicado pelo número de equipes menos 1, certo? Daí nós vamos obter quem, ó? N vezes N dá N ao quadrado e N vezes menos 1 menos N. Portanto, a fórmula matemática que permite calcular o número de partidas nesse sistema aí do Campeonato Brasileiro, independente do número de equipes, é sempre esse aqui, ó, número de equipes ao quadrado menos o número de equipes, beleza? Vamos lá para uma próxima questão. Sabendo que na Série A do Campeonato Brasileiro de 2015 participaram 20 equipes, qual foi o número de partidas disputadas, né? E a outra pergunta é, quantas partidas cada equipe disputou? Olha, aqui nós já vimos a fórmula matemática que vai permitir calcular o número de partidas. Então, é só fazer uso dela para responder a pergunta da letra B. Beleza? Ó. Então, nós temos aqui, ó, P de N é igual a N ao quadrado menos N. E como o número de equipes naquele ano foi 20 equipes, onde tinha N eu troquei por 20. Certo? Ó, então, aqui, ó, esse N eu troquei por 20 e esse N eu troquei por 20. Fiquei com uma potenciação e uma subtração. E agora é só promover os cálculos, ó. 20 elevado ao quadrado é 20 vezes 20, que dá 400. E conservo aqui o menos 20. 400 menos 20, 380 partidas. Ok, pessoal? Então, no Campeonato Brasileiro de 2015, ao final desse campeonato, foram disputadas 380 partidas. E a outra pergunta é, quantas partidas cada equipe disputou, né? Por equipe. Então, é o seguinte. Primeiro, a gente tem que saber que é turno e retorno. Então, são 2 turnos, tá? O número de equipes é 20. Só que uma equipe, ela não pode disputar contra ela mesma. Então, dessas 20 equipes aqui, eu vou tirar uma, que é quando ela disputa, em teoria, quando ela ia disputar contra ela mesma, não é isso? Ó, como isso não pode acontecer, eu tenho que diminuir uma, certo? Então, aqui, ó, 20 menos 1 dá 19. E aí aqui, ó, 2 vezes 19, 38 partidas. Ou seja, no final do campeonato, cada equipe disputou 38 partidas. Beleza? Vamos lá para uma outra questão, letra C. Se 25 equipes participarem de um campeonato nesse sistema, quantas partidas serão disputadas? Olha, se é o mesmo sistema, essa fórmula vai permitir calcular calcular o total de partidas. Então, é só fazer uso dessa fórmula, beleza? Então, aqui, ó, na letra C, o número de equipes é 25, a fórmula é N ao quadrado menos N, e agora é só substituir, ó. Onde tinha N, eu substituí por 25. Então, eu vou ter, ó, 25 ao quadrado menos 25. 25 elevado ao quadrado dá 625. Menos 25, 600 partidas. Ou seja, se forem 25 equipes, ó, 600 partidas disputadas. Observem que quando era 20 equipes, foram 380 partidas. Tá bem? Então, uma diferença bem significativa. E a última questão aqui, letra D, diz o seguinte. Se todas as equipes
se enfrentam duas vezes porque a função P não é definida por P de n igual a n ao quadrado. Olha, pessoal. Aí, nesse caso, você tem que lembrar o seguinte, ó, que uma equipe ela não pode jogar contra ela mesma. Então, esse detalhe é fundamental. Então, se uma equipe não pode jogar contra ela mesma, esse n menos n, que daria o n ao quadrado, que era o número total de jogos, né? Desse n ao quadrado, nós temos que subtrair n, que é o que representa quando cada equipe ia jogar contra ela mesma, tá bem? Certo, pessoal? Então, essa fórmula aqui, n ao quadrado, não justifica, não representa a situação do Campeonato Brasileiro, porque uma equipe não pode jogar contra ela mesma. Então, desse n ao quadrado, você tem que subtrair esse n, que indica os jogos que cada equipe disputaria contra ela mesma, beleza? Então, por isso que a fórmula é n ao quadrado menos n e não simplesmente n ao quadrado. Ok, pessoal? É isso aí. Um abraço a todos e até a próxima.